Isso aqui é na próxima semana, né? No dia 12, a gente vai ter aqui um highlights do Congresso Europeu de Cardiologia 2018. O André já estará de volta aqui e teremos a participação do Dr. Luiz Eduardo Camanho, Roberto Sporcati, Fernando Rangel, Luiz Antônio Campos, Ana Luísa Salles, Marcos Vinícius Fernandes e Marcelo Monteiro. Então, na próxima semana, os highlights do Congresso Europeu. Nessa sexta-feira, dia 14, de 7h30 às 8 horas, nós teremos Nutrição e Comportamento sob Pressão. A coordenação do Dr. Cláudio Domênico, Natália Teles, Jaqueline Farré e Luciana Lima. Teremos um palestrante de fora, Dr. Márcio Maranhão, e os debatedores, Dr. João Luiz Costa e Nelson Goldstein. Então, sexta-feira, 7h30 da manhã, com café de boas-vindas. Como a nutrição está envolvida, tem a impressão que esse café vai ser caprichado. Bom, não que os outros não sejam. E como é uma sessão de nutrição sob pressão, né, Cláudio? Pode ser que... Bom, enfim. E na sessão de Sexta Consciência, será da gastroenterologia, a gente vai ter a coordenação do Dr. José Galvão, e o tema em debate será a esteatose pancreática, uma nova entidade. Realmente eu aprendi na última, eu não sei se quem estava aqui presente, mas eu aprendi bastante naquela sessão, em que o Zé Galvão discutiu com colegas de fora, e nós teremos como debatedores o Amarino de Oliveira Júnior e o Sérgio Romano. Então, sexta-feira, Sexta Consciência, dia 14, de 12 às 13h30. Então, para dar início aos trabalhos de hoje, o Cláudio vai assumir a moderação e a apresentação. Por favor, Cláudio, eu vou ficar ali na plateia, porque assim eu assisto melhor. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, agradecer ao André Volchan pelo convite para apresentar hoje essa sessão sobre o uso da medicina nuclear em cardiologia. Agradecer, né, os colegas que aceitaram vir participar do debate, a Rua Seta, todos que vão participar, saudar os colegas de São Paulo daqui. E a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Hoje a gente vai apresentar, em espanhol ele chama de taller de casos, né? O que são casos curtos que mostram a aplicação do exame naquela doença. Se a gente tentar debater profundamente cada um dos casos, a gente não vai conseguir cumprir a agenda e o objetivo da sessão, que é mostrar o uso da medicina nuclear em vários cenários diferentes, né, da cardiologia atual. Todos esses temas que eu vou mostrar hoje são temas dos principais congressos de cardiologia do mundo, da área de medicina nuclear. São as aplicações atuais, modernas, do uso da medicina nuclear e casos do dia a dia aqui, que a gente atua no hospital procardíaco, tanto na parte do paciente ambulatorial quanto do paciente que vem internado ou da sala de emergência. Então eu vou fazer a apresentação do caso. Quando terminar o caso, a gente abre, discute e segue para o próximo caso. O primeiro caso que eu vou apresentar é um paciente com insuficiência cardíaca. Esse paciente ele tem 75 anos, masculino, branco, internado no hospital com insuficiência cardíaca classe funcional 4. O paciente ele nega hipertensão, diabetes, dislipidemia, nenhuma causa, assim, etiologia consagrada para insuficiência cardíaca, e a gente observa aqui o eletrocardiograma dele com algumas anormalidades, um bloqueio atrioventricular aí, avançado, um distúrbio de condução intraventricular. O paciente tinha também anormalidades nos seus hormônios tiroidianos, o hipotiroidismo, tinha uma proteína C reativa aumentada, a radiografia de tórax a gente vê área cardíaca aumentada com congestão, e no ecocardiograma vem o que a gente chama hoje de red flag, ou seja, quando a gente encontra esse achado, ele chama atenção para um tipo de diagnóstico. E o colega que fez a cardiografia, a gente convidou o Arnaldo para participar aqui, ele ainda não chegou, né? Encontrou uma hipertrofia ventricular
significativa, com granulações aí no septo ventricular, e a gente observa aí o tamanho do ventrículo e esse aspecto da hipertrofia. Então, o paciente ele fez uma ventriculografia radioisotópica, uma técnica de medicina nuclear consagrada para avaliar a função ventricular esquerda. A gente observa o ventrículo esquerdo com uma fração de ejeção reduzida de 21%, né? E esse paciente, por causa dessa red flag, dessa suspeita de uma miocardiopatia infiltrativa, foi encaminhado para uma cintilografia com pirofosfato. Então essa é uma cintilografia que muitos de vocês conhecem, né, desde a década de 70, que era utilizada para investigação de área de necrose. Tanto que o nome dele, tanto na tabela da MB quanto no SUS, é cintilografia para necrose cardíaca, esse é o nome. E a gente observa a distribuição do radiotraçador, ele se distribuindo em todo o esqueleto, porque o pirofosfato foi utilizado para fazer cintilografia óssea durante muito tempo, e a gente observa aqui uma captação na área cardíaca de todo o coração. Isso não é normal, o coração não pode ter captação, né? O pirofosfato é fósforo, fósforo se liga ao cálcio, por isso que se faz exame com fosfatos, né, derivados de fosfonatos do osso. Então, a gente fez um SPECT, e aí a imagem da cintilografia é como se fosse um sextamib, só que ao invés da gente estar vendo a perfusão miocárdica, o que a gente está vendo é a impregnação do miocárdio por pirofosfato. Então, o que esse paciente tem? O que a gente está olhando? Qual a informação que a medicina nuclear, na sua característica de imagem molecular, nos permite ver? Porque a gente está vendo uma molécula, né? A gente está vendo a captação no coração do pirofosfato porque tem acúmulo de transtirretina. Hoje, esse é o exame, é hot topic, né? Acabou de se apresentar no Congresso Europeu, o diagnóstico da cardiopatia amiloide por transtirretina. Então, essa apresentação aconteceu algumas semanas atrás em São Paulo, no Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear. A doutora Sharmila Dorbala, ela é a chefe do Serviço de Medicina Nuclear do Massachusetts General Hospital de Harvard, veio ao Brasil, já veio algumas vezes, né, e deu essa palestra sobre o uso da cintilografia com pirofosfato para investigar a amiloidose. Então esse é um tema, e a Ascensão, ela falou que tem alguns pacientes lá em Boston que saíram do Brasil, inclusive do Rio de Janeiro, foram para lá se tratar de amiloidose, porque hoje há um tratamento específico. Então, quando considerar investigar a amiloidose cardíaca no paciente com cardiopatia não isquêmica que tem, primeiro red flag, ventrículo espessado, os afro-americanos, os negros, doenças que tenham neuropatia periférica inexplicada, história de amiloidose familiar, pacientes que tenham síndrome do túnel do carpo bilateral, que abram um quadro com fibrilação atrial, acidente vascular encefálico ou tenham amiloidose sistêmica. O exame ele é feito com esse radiotraçador pirofosfato, a gente injeta e faz a imagem 1 hora depois, não tem nenhuma nefrotoxicidade, pode fazer independente de qualquer comorbidade que o paciente tenha, muito tranquilo de fazer, e a gente quantifica, aí vocês vão ver, né, grau 1, grau 2, grau 3, de acordo com a captação na costela. A gente vai, captação igual a costela, a gente vai dar um grau 2, se a captação no coração é maior do que a costela, obrigado. Se a captação for maior do que na costela, é o grau 3. E nos Estados Unidos, isso aqui é uma quantificação feita na Europa. Nos Estados Unidos agora, eles criaram, você faz uma quantificação comparando o coração com o pulmão contralateral. Quando esse valor dá uma intensidade de acima de 1,5, você tem o diagnóstico de amiloidose. Então, a captação grau 2 ou 3, com pirofosfato, a ausência de presença de anticorpo monoclonal, daquele pico monoclonal de cadeia leve no sangue, a especificidade para o diagnóstico de amiloidose por transtirretina é 100%.
100%. Então, o título desse artigo, a maior série que tem publicado na Circulation, é Diagnóstico de amiloidose por transplante de retina sem biópsia. Então, você não precisa hoje submeter o paciente a um exame invasivo, que é a biópsia, tendo esse exame positivo na intensidade de grau 2 ou 3, com ausência das free lights, né, da cadeia leve no sangue. Esse é o algoritmo, esse artigo eu sugiro que todo cardiologista leia, porque hoje está no radar do cardiologista identificar amiloidose cardíaca, porque você vai ter um tratamento. Então você tem ali as dicas: ciência cardíaca, síncope, bradiarritmia, eco ou ressonância suspeita, a cintilografia com pirofosfato, captação 2 ou 3, com o free light, o ensaio da free light negativo, amiloidose cardíaca, você vai fazer a genotipagem, porque se for a forma familiar, você vai ter que atuar em toda a família, né? Se for a forma selvagem, que é a mutação mais comum no idoso, você tem um tratamento diferente dos familiares. E a grande novidade é esse dado agora, que foi publicado no New England semana passada, o estudo ATTR-ACT. Então, a amiloidose, né, quando eu aprendi lá na faculdade, na residência, doença que não tinha tratamento, né, depois começaram a surgir os tratamentos com transplante cardíaco, e mais recentemente você tinha esse medicamento, que é o Tafamidis, que era usado para neuropatia periférica. A doença tem uma manifestação sistêmica, pode dar neuropatia, principalmente essas formas familiares. Mas esse medicamento foi testado agora para quem tem cardiopatia amiloide. A curva abre, ó, depois de 1 ano, comparado com o placebo, diminuiu a mortalidade geral e diminuiu internações cardiovasculares. O medicamento já foi autorizado nos Estados Unidos para tratamento dessa doença, porque não tinha nenhum tratamento. E hoje, nos Estados Unidos, tem mais 2 medicamentos também sendo investigados, provavelmente vão ter a liberação. Então, o primeiro caso e a discussão que a gente vai fazer agora é para amiloidose cardíaca por depósito de trânsito de retina, a cintilografia com pirofosfato é diagnóstica de amiloidose por trânsito de retina na ausência de cadeia leve no sangue. E a amiloidose hoje por trânsito de retina tem um tratamento específico que reduz mortalidade e internações cardiovasculares. Então vou pedir aqui o primeiro para se manifestar. Antônio Sérgio, você já teve algum caso como esse? E também transferir a palavra para os colegas que estão lá em São Paulo. Não, eu não tenho nenhum caso, não. Eu vi caso de amiloidose lá no Laranjeiras já há algum tempo atrás, mas a gente não dispunha desse tipo de tecnologia para chegar a esse diagnóstico. Então, o diagnóstico era, em geral, feito pós-mortem, né? Então, infelizmente. E a gente nem sabe se efetivamente era para o transplante de retina ou pela cadeia leve. O Flávio Reis quer falar, depois a gente passa a palavra lá para os colegas de São Paulo. Flávio. Naquela imagem que você mostrou, havia a ponta do coração, ela brilhava mais. Volta um pouquinho, mais atrás. Aqui? A pontinha. É porque está encostado na costela. Porque o ecocardiograma tem um achado característico, sim, na amiloidose, que é a apical sparing. Eu queria saber se tem alguma relação desse tipo de achado com o do ecocardiograma. Aqui, no caso, essa captação, porque está muito pertinho do coração, você vê que ela está fora, né? É da costela, que fica bem agarrada. A gente sente o ictus, né? O coração, a ponta do coração, ele protunde ali entre os espaços intercostais. Mas hoje, com o estudo de ressonância, você vê que a ressonância poupa a ponta. Pois é, isso que a ressonância também... A gente não tem com o pirofosfato isso estudado. Pode ser que a gente venha a estudar isso, a sua sugestão é muito boa. A ressonância também é bem característica. Eu achei curioso esse achado aí. Boa tarde a todos os colegas do Rio de Janeiro. Hoje estamos com 2 ilustres colegas aqui, nossos professores de mestre, Evandro, André. Eu tive um tio, colega nosso, professor da Escola Paulista de Medicina, faleceu com 86 anos, amiloidose cardíaca diagnosticada por ressonância magnética, e entre o diagnóstico e o óbito decorreram 2 anos. E tinha uma ciência cardíaca basicamente diastólica, vivia com BIPAP 24 horas,
quadro de pré-edema agudo mantido. E o fato é que, por mais que pudéssemos oferecer diurético, etc., ele teve uma morte horrível, em pré-edema agudo, coração que não relaxa. E chamou a atenção que entre diagnóstico, 2 ou 3 ou quase 3 anos, né? O diagnóstico não foi feito então pelo pirofosfato, até por falta de conhecimento da época do recurso, mas sim por ressonância. Mas na prática também nós não oferecemos nenhum tratamento específico, medicamento que está sendo citado, caso do Image. Em resumo, é um caso fatal, acredito que a maioria dos pacientes ainda se apresenta dessa forma. Infelizmente, foi um parente muito querido, um colega. Então, a amiloidose é uma doença, na minha experiência, muito grave. A insuficiência cardíaca é basicamente diastólica. E mesmo o tratamento oferecido, tipo no Image, é um tratamento que traz uma luz, mas ainda longe de um resultado talvez mais exuberante e tal. Acho que continuamos ainda quase que com as mãos atadas. Uma luz noturna agora com medicamento. Obrigado. Cláudio. Fala, Evandro. Primeiro, uma honra a gente poder estar aqui no Total Core e chamar a atenção de duas coisas importantes. A primeira é que o Grupo Américas, Furlan está aqui ao lado, está se estruturando em centros de excelência. Nós vamos lançar o primeiro centro de excelência em amiloidose, aí no PRO, com a doutora Amanda. O Alexandre está cuidando dessa abertura desse centro de excelência. A amiloidose é uma doença sistêmica que precisa da neurologia, cardiologistas, imaginologistas. E o que é interessante é que a Amanda tem quase uma década de trabalho no maior centro da América Latina, que é no hospital. E ela, como cardiologista, ela está pronta para estar ajudando. Ela participou desse ensaio clínico. A segunda coisa é que a amiloidose junto com a sarcoidose são as duas doenças da moda. Diferente do início dessa década, que a gente tinha duas doenças novas na cardiologia. Miocárdio não compactado e o Takotsubo. Isso hoje já está incorporado e está resolvido. Nosso desafio é achar tratamentos bons para sarcoidose e amiloidose. Então, o Grupo Américas enxerga que a medicina de precisão e a cardiologia de precisão, seja com biópsia, seja com imagem molecular, seja com ecocardiografia, é o futuro, né? E um caso como esse, um material radioativo muito barato, esse exame que com, sei lá, 200, 300 reais você faz o diagnóstico dessa doença. Antigamente era só um refinamento. A gente está começando a fazer o diagnóstico dos pacientes que vão a implante de válvula órtica percutânea. 20% deles têm depósitos de amiloidose e pode explicar porque alguns pacientes você troca a válvula órtica e eles permanecem sintomáticos de insuficiência cardíaca. Então nós estamos aprendendo isso, né? E o fenótipo que eu estudei na faculdade de medicina era igual a esse, o coração grandão. Mas tem muitos pacientes hoje com fração de ejeção preservada com amiloidose. Nós publicamos isso no ano passado nos arquivos de cardiologia. Uma revisão sobre esse modelo e agora na nova diretriz europeia de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, o último item é a busca da etiologia. E a amiloidose aparece nesse radar. A gente deixa de fazer biópsia, que é agressivo, perigoso, buscar a presença de infiltrado amiloide da ruptura subcutâneo em glândula salivar, e a gente vai utilizando biomarcador genético e imagem molecular. Então é uma mudança e o Tafamid chega uma nova janela de oportunidade. Obrigado. Obrigado, Evandro. Estou lá com o seu comentário super breve para a gente poder seguir com o próximo caso. Mais ou menos uns 25 anos atrás, lá no Hospital do Fundão, foi referência de amiloidose. Ainda é referência? Ainda é referência. Né? Bom, eu participava da parte de cardiologia. Então, nós já acompanhamos uns 30 e poucos pacientes de amiloidose, mas todos tinham
alterações neurológicas, principalmente hipotensão postural, alterações sensitivo-motoras, isso todos. E da parte cardiológica que interessa mais aqui, eles tinham alterações eletrocardiográficas também todos. Bloqueios intraventriculares, bloqueio AV, e caracteristicamente eles tinham uma amputação da onda R de V1 até V4, como se fosse uma necrose ali nessa região, e em realidade era uma infiltração amiloide nessa região. Então, nós chegamos até a mostrar num congresso 2 trabalhos em relação a isso. Para ser rápido, é só isso. Voltou ao radar. O segundo caso é de um paciente de 70 anos de idade, que ele veio para o Procardíaco para fazer um exame. Ele estava internado em outro hospital e estava lá com a suspeita de endocardite. Ele tinha febre esporádica com aumento da PCR durante 6 meses. Estava investigando há meio ano já a febre. E aí, ele já tinha sido internado 3 vezes. Aí tomava antibiótico, sei que ia para casa, voltava a febre. E a última internação tinha sido 20 dias, né? Ele tinha hipertensão, dislipidemia, era HIV positivo bem controlado com os antirretrovirais. Tinha uma prótese de posição aórtica implantada 10 anos antes e o eco era não diagnóstico de endocardite infecciosa. Tomava aí vários medicamentos e foi solicitada uma cintilografia com leucócitos marcados. Então esse é um exame, a gente recebe pacientes, né, não só do Rio de Janeiro, mas de fora da cidade do Rio de Janeiro para fazer aqui no Procardíaco. Hoje tem mais um paciente aqui fazendo, veio de fora do hospital para fazer, e é recorrente a suspeita de endocardite infecciosa e o uso do leucócito marcado. Então é um exame que a gente colhe o sangue do paciente, separa numa capela de fluxo laminar o botão leucocitário, marca com material radioativo e reinjeta. Os leucócitos, eles estão vivos, eles vão fazer o processo de apedese, quimiotaxia, e vão se fixar nos processos inflamatórios infecciosos. E esse exame, a gente faz imagens de corpo inteiro, porque às vezes o paciente pode até ter endocardite, mas ter um abscesso, uma osteomielite embólica, e a gente vai focar na área do coração. Então, quando a gente fez a imagem do SPECT, né, que é essa tomografia da cintilografia, na região aqui central do tórax tem uma captação anormal, não pode ter retenção de leucócito na área cardíaca, e quando a gente funde as imagens com a tomografia computadorizada, elas se projetam no anel da válvula aórtica, configurando o diagnóstico de uma endocardite em prótese, endocardite em prótese valvar. Então aí as imagens. E desde 2015, já tem 3 anos, a Sociedade Europeia de Cardiologia já incorporou os 2 exames de medicina nuclear na sua diretriz para o diagnóstico de endocardite infecciosa. Então a gente tem aqui suspeita de endocardite infecciosa, você vai aplicar os critérios de Duke, e se você está em dúvida, né, se é endocardite ou não, mesmo após a realização do ecocardiograma, você faz ou o PET-CT com 18 FDG, glicose marcada, ou leucócitos marcados, e aplica os novos critérios modificados para o diagnóstico de endocardite infecciosa. O PET-CT, ele tem uma sensibilidade superior à da cintilografia com leucócito marcado, 93%, contra 64%. Então, se a gente tem um PET, ele está disponível, a gente deve fazer, mas como esse exame frequentemente ele não está disponível, a gente recorre à cintilografia marcada, porque inclusive é um exame que está coberto pelo plano PET. Muitas das vezes a operadora não quer autorizar direto, né? Porque a sensibilidade da cintilografia é menor, mas a especificidade é muito alta, é de 100%. Ou seja, quando capta leucócito na válvula cardíaca, é endocardite infecciosa. O PET não. O que acontece? Nos primeiros meses da cirurgia cardíaca, apenas o Siciliano não está aqui, mas fica um processo inflamatório de cicatrização perianel.
Então pode captar, e às vezes até mais tempo, 3, 4 meses. Então muitas das vezes você faz até os 2 exames. Faz o PET, se for negativo acabou, porque a sensibilidade é muito alta, mas se for positivo, às vezes até confirma com leucócito marcado. Então na diretriz europeia de endocardite, você tem lá, na suspeição de endocardite numa válvula protética, atividade anormal no sítio da implantação detectada por PET, nos primeiros 3 meses da cirurgia, ou por leucócito marcado, é um critério maior hoje para endocardite infecciosa. Esse aqui são alguns slides do professor Jadivar, mostrando aí complicações da endocardite. Então a gente deu o diagnóstico da endocardite, mas às vezes o paciente tem uma embolia pulmonar séptica, a gente está vendo aqui esse ponto, a gente tem uma embolia esplênica, já tivemos casos aqui no procardíaco, a gente tem uma embolia e infecção na vértebra, uma espondilodicite, ou infecção em outros enxertos, como a infecção numa prótese aórtica. Então esse é o algoritmo atual para a investigação de endocardite infecciosa. Quando o ecocardiograma é inconclusivo, você tem suspeição clínica, o PET. Se o PET já encontrar embolização séptica, você já tem o diagnóstico de endocardite fechado. Se ele não encontrar, você vai ver a intensidade da captação, se ela é focal, se ela é intensa, e você vai associar aí com a cintilografia com leucócitos marcados. Esse ano a gente apresentou a experiência do procardíaco de 138 cintilografias. A Isabela Palazzo levantou aqui, junto com o pessoal do setor, a Thalita, encontrou 26, né, para indicação de endocardite, sendo que 50% dos casos que o médico solicitou confirmou endocardite pela cintilografia com leucócito. 5 em próteses cardíacas, 4 em endopróteses aórticas e 2 casos de device, o dispositivo, né, de assistência circulatória. Então, endocardite infecciosa, segundo ponto para a gente discutir, a cintilografia com leucócitos marcados auxilia o diagnóstico da endocardite e suas complicações, e a cintilografia é especialmente útil nas infecções das próteses, dos dispositivos implantados, e o PET com 18 FDG está indicado quando a endocardite tem mais de 3 meses da cirurgia. Então a gente vai pedir aqui para o Ceta comentar a experiência que vocês têm, né, na unidade, vocês têm pedido de vez em quando cintilografia com leucócito e a investigação desses pacientes com endocardite. Cláudio, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Trabalhando no PRO ao longo desses últimos anos, eu pude perceber como é bom contar com um laboratório de medicina nuclear como o de vocês, né? O uso tanto em diferentes processos patológicos nos dá muita tranquilidade. E na endocardite em particular, o Dr. Fernando está aqui comigo, somos membros da rotina da unidade coronariana, já usamos diversas vezes, principalmente em pacientes onde tínhamos dúvida diagnóstica, pacientes com endocardite provável, mas com com um critério maior só, hemoculturas positivas, sem o segundo critério maior, onde há seguidos ecos transesofágicos negativos e onde a cintilografia nos foi capaz de apontar endocardite tanto em próteses quanto em dispositivos intracardíacos, marca-passo. Isso pode ser definidor para retirada de um dispositivo, que é muito importante, né? Você precisa ter uma confirmação para você tirar um marca-passo, é um procedimento mórbido, e para você manter um paciente 6 semanas internado, quer dizer, você não faz isso se você não tiver uma suspeita diagnóstica maior. Então, com o embasamento da cintila, é muito mais fácil a gente tomar esse tipo de conduta. Agora foi publicado na New England o estudo do tratamento da endocardite com antibiótico oral. Então, eles tratam 10 dias, e se o paciente é baixo risco, passa para oral, que permite você dar alta, né? O resultado foi igual na endocardite de baixo risco, isso é uma revolução, né? Isso diminui muito o custo, a invasividade do tratamento, o acesso venoso. Provavelmente, você vai ver, no futuro vai fazer algum exame de imagem para ver se o paciente tem infecção complicada, abscesso, para poder liberar o paciente. Na Europa já vi 2 apresentações
de pacientes que têm bacteremia por gram positivo, bacteremia. Então, você puxou lá 4 hemoculturas com estafilococos no sangue. Você investigou com endocardite, começou o antibiótico certo. 3 dias o paciente começa com febre, mantém febre, eles fazem um PET para ver se já não tem complicação do tipo endocardite ou do tipo abscesso à distância. Mas alguém quer comentar? Maroni, depois o Rangel. De febre obscura, febre de etiologia desconhecida, a cintigrafia com leucócito marcado, ela tem espaço atualmente dentro do universo médico geral, porque passou muito tempo, faz cintigrafia de corpo total com galho, uma série de coisas, caminhos foram sendo percorridos. E o que eu queria saber é, como clínico, opinião, que é uma coisa que a gente se defronta com, com a média frequência. Não chega a ser alta, mas com a frequência média. Eu, assim, vou falar, toda semana tem um paciente que algum médico me liga com febre de origem obscura. Toda semana alguém fala, estou com um paciente. Então, os últimos 2 casos que eu vi, né? Um paciente internado em outro hospital, lá no Vitória, febre prolongada, paciente com hemodiálise. A gente falou, ó, vê se... Porque quando a febre dura muito tempo, a chance de ser por infecção piogênica diminui e aumenta a chance de ser ou infecção por mononucleares, né, fungo, tuberculose, ou processos inflamatórios do tipo vasculite ou neoplasias, como linfoma também são causas. É o PET. Hoje, o primeiro exame que você indica para febre de origem obscura, que a investigação tradicional não conseguiu definir, é o PET. Só que existe uma outra coisa. Então, a febre de origem obscura tem que ter mais de 3 semanas de febre. Muito comum no hospital é a febre de origem indeterminada. O paciente está internado, fez o procedimento, ou estava tratando alguma coisa e voltou a ter febre, tinha cateter, tinha acesso. Essas febres de curta duração que você procura, a maioria é infecção bacteriana, nessa o leucócito marcado tem muito rendimento. Então, febre de origem obscura, a gente acha que é melhor começar com PET, porque só 1/3 vai ter positividade com a cintilografia com leucócito marcado, e o PET vai ser a positividade de mais de 60%. Infecção de etiologia indeterminada, principalmente pacientes hospitalizados, a cintilografia com leucócito é o melhor exame e deve ser o primeiro após a investigação tradicional não ter tido resultado. Rangel? Esse aspecto acho que é muito importante, você estava comentando, porque na nossa prática do dia a dia, com a nossa população envelhecendo e com os recursos cardiovasculares intervencionistas cada vez mais amplamente difundidos, com endoprótese aórtica, tipo Corvalve ou outros endopróteses na população idosa, com marca-passo, desfibrilador, ressincronizador, com device. Então, é muito frequente na prática ter um paciente com febre e um desses dispositivos. A gente conversa muito nos nossos rounds. Febre, como você tocou nesse tópico, que é muito importante, que é a febre de origem indeterminada. A clássica febre de origem desconhecida, de 3 semanas, é um outro capítulo. Mas essa indeterminada, que é o dia a dia nosso. Ele fez aquela avaliação inicial, fez um screening tomográfico, colheu as culturas, fez o exame clínico completo e não se tem um foco. E esse paciente tiver uma prótese cardíaca, a endocardite vem como uma suspeita clínica muito forte. E nesse aspecto, muitas vezes é difícil para o cardiografista analisar próteses, principalmente quando são próteses metálicas, é muito mais complexo. E isso, a medicina nuclear é muito importante. Esse estudo POET, que eu tenho a oportunidade de assistir a apresentação lá no Europeu, me impressionou bastante, porque isso é um estudo, né? Claro que isso não é uma coisa que o conceito não está sedimentado ainda, mas abriu-se uma porta para um caminho muito importante, na minha opinião. Esses pacientes têm dificuldade de acesso, dificuldade de internação prolongada. Ele foi muito meticuloso no estudo dele, porque tem uma série de aspectos. Ele fez transesofágico em todos, para afastar abscesso, justamente, complicações supurativas que necessitam de cirurgia. E ele tomou um outro cuidado muito interessante, que ele fez dosagem de níveis plasmáticos dos antimicrobianos orais. Todos. Sim. Tinha que ser 2 antimicrobianos orais com dosagem para segurar em pacientes com superfície corporal diversas superfícies,
que aquele nível fosse realmente um nível terapêutico. Então, é um estudo que abre, e ele botou os 4 germes principais, os 2 estábulos, aureus e epidermides, botou enterococo e botou o streptococo também. Então, e botou prótese e não prótese, quer dizer, é um estudo bem interessante. Muito bem feito. Que vai mudar a prática, não tem dúvida. Grande na prática, né? Vai mudar a prática. Tem um comentário lá dos colegas de São Paulo, Baruzzi. A nossa experiência em usar a medicina nuclear, os recursos do PET-CT em endocardite é muito pequena. Eu me recordo de um caso de uma paciente com endocardite da válvula tricúspide. O diagnóstico estava sempre em dúvidas, tem vegetação, a febre persistente. No fim, nós fizemos um PET-CT e houve uma forte captação da válvula tricúspide. A paciente foi submetida à cirurgia e confirmou endocardite até do ponto de vista patológico. Caramba. Então foi um caso que chamou a atenção da gente, um caso que foi elucidado pelo PET-CT. Mas é uma experiência pequena. Cláudio, seguramente a endocardite é uma grande oportunidade para o nosso grupo, porque essa é a terceira doença mais fatal entre as doenças infecciosas. Os pacientes hoje com endocardite, 50% deles precisam de cirurgia cardíaca. Nós começamos a trabalhar, e o Alexandre está fechando com a Dominique, a criação do Centro de Endocardite Infecciosa e o tipo de endocardite infecciosa. Porque, seguramente, tomando fora aqui em São Paulo, Pro Cardíaco, no Rio de Janeiro, nós temos a possibilidade de prestar consultoria e entender que os pacientes complexos com endocardite são doentes que não devem ficar em hospitais periféricos sem cirurgia cardíaca hoje em 2018. O sistema europeu ele é todo encaminhado para centros terciários e quaternários, centros que têm experiência, e a imagem molecular define justamente grupos de risco, onde a intervenção precoce é importante. Então, a grande mudança que teve nessa década na mortalidade da endocardite não foi agente infeccioso, foi justamente a cirurgia precoce e o tratamento precoce. Acabei de fazer uma revisão pelo caso que nós tivemos de retardo do diagnóstico no hospital. E quando a gente retarda, ou seja, há uma discrepância do diagnóstico da endocardite, da chegada do pronto-socorro e na saída com o diagnóstico da endocardite, a mortalidade aumenta em 2,5 vezes. Ou seja, a gente precisa ser precoce e agressivo em esclarecer essa doença. Bom. Parabéns. Muito bom, Ivan. Esse caso que demonstra a importância de um centro de excelência e centros terciários. Tenho certeza que com a nova estrutura do Total Pop, com o hospital novo, em fevereiro, onde a medicina nuclear faz parte do grupo de métodos diagnósticos hoje importante a ser incorporado, a experiência vai crescer e Furlan pode ser realmente um hub para a endocardite infecciosa na Grande São Paulo. Cláudio André, tudo bem? Fala, André. Pessoal do Rio aí. Tudo bom. Cláudio, eu queria te fazer uma pergunta. O Rangel colocou de uma forma clara o modelo que constantemente tem nos gerado dúvida, que é o paciente já com uma prótese e que apresenta durante a internação pulso febril, que a gente não consegue identificar o foco e parte com a perspectiva de uma avaliação da medicina nuclear. Considerando que paciente com quadro inflamatório /infeccioso, com uma prótese valvar, é considerado paciente de risco para desenvolvimento de endocardite, e tendo sido afastado as outras causas de infecção intra-hospitalar, para esse paciente especificamente, com uma probabilidade pré-teste que não é pequena, qual é o método que a gente usa? É o leucócito marcado ou é o PET? Eu quero que a gente atrele a resposta à probabilidade pré-teste desse modelo de paciente que o Rangel levantou. Entendi. A sua pergunta é ótima, André. Hoje o PET está ganhando
cada vez mais espaço, né? A gente torce muito que em breve o Hospital Procardíaco tenha. Quando você faz uso do PET, vê a facilidade que é, você injeta o radiotraçador, 1 hora depois tem a resposta. E esse exame do leucócito marcado, você colhe o sangue, demora 1h30, 2, 3 horas só para preparar o sangue. Reinjeta, tem que fazer imagens 2, 4, às vezes 24 horas depois. Do ponto de vista da dinâmica e da facilidade e da resolução espacial, o PET é um exame muito superior ao leucócito marcado. A grande questão é a custo-efetividade, né? Ele é muito mais caro e hoje as operadoras, para essa aplicação, não está coberto. Ou exigem que tenha o leucócito marcado, que um exame tenha sensibilidade menor, negativo antes. Mas, assim, do ponto de vista prático, a experiência que eu tive lá na Itália, né, que fiquei no mês de março lá na Itália, eles fazem paciente na emergência, que já está com febre, que não se descobre, já faz o PET com o paciente na emergência para investigar a etiologia. Hoje todos os estudos, as campanhas de surviving sepsis e tudo, mostra que quando você determina a causa da infecção, a etiologia, o local e possivelmente você tem a possibilidade de abordar, você muda. A gente já teve caso aqui de indicar retirar portocate, que o portocate estava infectado, de indicar retirar prótese ortopédica, que a prótese ortopédica estava infectada. E os casos mais dramáticos são as infecções em enxerto vascular. Às vezes uma endoprótese na aorta está toda infectada. Né? Você tem que abrir o paciente, fazer uma cirurgia. Né? O pessoal da cirurgia vascular sabe a morbidade que tem isso. Mas a gente tem que lidar com o mundo real que a gente tem hoje em dia. Nem todo mundo vai ter esse acesso ao PET. Essa segunda paciente que veio fazer cintilografia com leucócito, a paciente estava 3 meses, com febre, também renal crônica, transplantada, veio, fez cintilografia com leucócito marcado e não encontrou a causa da infecção. Pode ser o quê? Uma infecção fúngica. Pode ser infecção fúngica, pode ser um segundo tumor do paciente que está tomando imunossupressores, né? Então hoje essa resposta sua, a gente não tem a resposta definitiva, mas a impressão que a gente tem é que você acelerar o diagnóstico, melhorar o tratamento do paciente, tem um impacto muito grande. Obrigado, André. Eu não tenho dúvida. A questão... Posso falar? Pode, claro. Não, assim, é só assim, porque quando eu salientei que o modelo era o paciente que o Rangel tinha apresentado, que eu acho que essa é que é a grande questão. Esse doente a grande... de como é que ele seria encaminhado. E assim, considerando que esse paciente ele tem uma probabilidade pré-teste, ele tem uma probabilidade de endocardite, vamos supor, chutando aí, esse doente que tem uma prótese, não tem quadro infeccioso, está arrastando uma febre, eu aposto pelo menos 50% de endocardite nesse doente. Tem gente que pode apostar menos, gente que pode apostar mais. A gente colocar uma aposta média de 50%, o rastreamento inicial com PET joga ele ainda numa faixa de 10% depois do PET. A pergunta é, será que não valeria a pena a gente ir para o leucócito marcado? Entendeu? É uma questão só de estratégia, de abordagem, esse modelo que é prevalente. Foi por isso que eu considerei o contexto do doente do Rangel. Entendi. Maravilha. Então vamos dar uma sequência agora para o caso, eu convidei o Chacu, obrigado Chacu por ter vindo aqui. A medicina nuclear e cardiologia, mas tem uma relação muito grande com a gente quando a gente vai ver esse caso, né? Então, um paciente de 46 anos, que a queixa dele, Monteiro, é relato de cansaço progressivo. Em 2005, o paciente abre o quadro, a dispneia súbita, piorou progressivamente, internação em 2005, de novo em 2007, por trombose venosa profunda, e ele chega no hospital com insuficiência cardíaca, fração de ejeção de 35%, tá ali o raio-x, cadê? Deixa eu mostrar aqui. O raio-x dele aqui de tórax, área cardíaca aumentada, com uma PSAP de 45, a pressão artéria pulmonar de 45, tabagista, etilista social, e pediram uma cintilografia de perfusão pulmonar. Então, o paciente ele não tem nenhuma história que teve uma embolia agora, não teve dispneia, não teve hemoptóico, não tem nada. É uma insuficiência cardíaca que vai piorando. E
a cintilografia, como vocês podem ver aí, vários defeitos segmentares, né? Aqui, ó, defeito clássico aqui em cunha, né? Seguindo aí a distribuição vascular. Depois da cintilografia foi feita uma angiotomografia e o paciente tem aí vários trombos dentro das artérias pulmonares bilateralmente, e ele entra hoje dentro do que a gente chama de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. É uma doença que está cada vez mais sendo falada. Tem um grupo de pacientes que tem insuficiência cardíaca e que a causa da sintomatologia grave que eles têm é a hipertensão pulmonar por causa de embolia. E o sintoma é muito inespecífico, é dispneia, fadiga, cansaço, pode ter angina, síncope, tosse, é muito inespecífico. E o Volchan vai gostar de ver isso, né? É observado hoje em até 4% dos pacientes, após um único episódio de embolia pulmonar, com 2 anos de evolução, você tem o paciente com essa doença, hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Essa doença, ela é observada quando após 3 meses de anticoagulação, o paciente continua tanto com a cintilografia alterada, com a pressão da artéria pulmonar alterada, e hoje você tem você tem algoritmo de tudo que é lugar, Sociedade Europeia de Hipertensão, de Pneumologia, tem da Sociedade de Cardiologia, e esse é um deles, né, que é o artigo publicado na European Respiratory Journal, e colocam todos eles, né? Depois do ecocardiograma encontrar hipertensão pulmonar, o exame de screening, de rastreamento, é a cintilografia pulmonar. Por que a cintilografia pulmonar é o melhor exame? Porque o exame sendo normal exclui a doença, acabou, você não precisa mais seguir na investigação. Então, ele tem uma prioridade para você investigar o paciente, porque ele descarta quando é normal, na linha de cima, e embaixo, quando ele está alterado, você vai investigar com angiotomo. Essa é outra da ATS, né, da American Thoracic Society, o algoritmo. E aí está um motivo, a sensibilidade da angiotomo para essa doença é de 51%. 51%. Então, se fazer angiotomo é normal, o paciente não tem hipertensão pulmonar crônica. Você está errando 50% dos pacientes. A investigação é com cintilografia pulmonar. Por quê? Porque a cintilografia pulmonar vê o defeito periférico. E o melhor exame para definição da cirurgia, a pena não ter o cirurgião cardíaco aqui, é a arteriografia pulmonar. Ele vai planejar a cirurgia com a arteriografia pulmonar. E os pacientes, eles devem normalmente ser encaminhados para cirurgiões que têm experiência, né? Normalmente o centro especialista ele faz mais de 20 cirurgias. A cirurgia é o grande tratamento desse paciente. Aí tem a taxa de sobrevida com a cirurgia de acordo com o volume do centro. Quanto mais cirurgias o centro faz, maior a sobrevida do paciente. É uma cirurgia complexa que precisa ter um time para decidir a cirurgia. E muitos pacientes que não podem operar, hoje estão sendo encaminhados para um tratamento. O Chacu deve comentar que riociguat, né, é o nome da substância, que acho que é a primeira droga autorizada para tratamento da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica e disponível no Brasil. Então, o key message desse caso é que a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica está presente, é um hot topic. Hoje, todos os congressos, semana passada recebi um monte de foto do Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Pernambuco. Teve várias aulas sobre o tema, então é um hot topic hoje em dia. E o método de escolha é a cintilografia pulmonar para rastreamento. E na cintilografia pulmonar clássica, né, o paciente que chega, falta de ar, dispneia, que a gente suspeita, a cintilografia pulmonar continua sendo usada, né, principalmente nos pacientes com alergia a contraste, nos pacientes com insuficiência renal crônica, creatinina acima de 1,5 e nas grávidas, né? Só nos últimos 2 meses eu fiz cintilografia pulmonar de 2 grávidas, porque reduz muito a exposição à radiação. Então eu vou pedir para o Chacu, que é pneumologista, fazer o comentário dele e falar se ele tem visto essa doença, se é só de congresso, se esses doentes existem mesmo aí, e abrir a palavra aí para os colegas tanto do Rio e de São Paulo. Chacu, obrigado.
confesso que eu tomei um susto, porque hoje era sobre medicina nuclear na cardiologia, eu achei que estava sendo convidado por engano. Depois eu fui entender o motivo de eu ter aqui. Assim, isso para o pneumologista chega com uma avaliação de dispneia, né? Então esse paciente vem para o pneumologista com uma avaliação de dispneia. E assim, passa pela avaliação de dispneia realmente o ecocardiograma. A gente realmente usa a cintilografia como método de screening. Assim, é o melhor método pela alta sensibilidade que ele tem. Eu não tenho experiência pessoal com esse guarde, não tenho, mas desde 2013 está liberado. Os trabalhos já vêm mostrando, assim, então, mas na verdade a intervenção cirúrgica ou percutânea é a melhor escolha. A gente só usa a droga que aumenta a sobrevida, que aumenta as variáveis fisiológicas, todas melhor, todas variáveis. A gente só usa no paciente que não pode operar ou que operou e ainda não teve uma resposta adequada, né? Então, assim, a medicina nuclear a gente usa aí para screening de paciente que tem hipertensão pulmonar. Quando você vai pegar assim os guidelines, o que o guidelines fala, o que as orientações falam é que a gente deve fazer em todo paciente com hipertensão pulmonar e que tem passado de embolia pulmonar, né? Que é o caso desse paciente. Que né? é o caso desse paciente. Esse encaixa direitinho, então. Isso. O problema é assim, que às vezes o paciente não tem passado de embolia pulmonar e... Entendi. E assim, apesar de não ser uma orientação você fazer, mas se você não achar uma outra causa, antes de você definir que esse paciente tem, por exemplo, hipertensão pulmonar do grupo 1, é uma questão hoje se você também não vale a pena fazer o screening, né? A cintilografia. Então essa é uma questão de debate. Obrigado, Chaco. Alguém quer fazer algum comentário, Rangel? Alguém tem experiência com hipertensão pulmonar tromboembólica? Os colegas de São Paulo, não sei se o Volchan está lá ainda. Já saiu? Os colegas aí querem falar? Oi? O Volchan e o Evandro acabaram de sair, mas é o seguinte, a experiência em São Paulo maior com cirurgia é o grupo do INCOR, encabeçado pelo Dr. Fábio Jatene. Se não me falhe a memória, quase 500 pacientes operados ao longo de 10, 15, 20 anos. Uma experiência enorme, com resultados muito bons. Inclusive, pacientes com uma faixa etária mais alta. Apresentou um caso recente de um paciente de 88 anos. Nossa, que foi para cirurgia. Ótimo resultado. Então, esse é o grupo de maior experiência aqui em São Paulo. Dr. Reutemann, obrigado, Baruto. A gente não tinha ainda expertise para fazer alguma coisa maior, mas eu creio que a hipertensão pulmonar embólica é mais comum do que a gente pensa. Hoje em dia, com eco, com cintilografia, com ressonância, com tomografia, a gente vai ver cada vez mais. Vai ver mais, né? E tem que lembrar que essa tromboembólica é realmente cirúrgica e só não vai ser cirúrgica se não puder mesmo, né? Ok. Chaco, último comentário para a gente. Só para comentar, assim, do ponto de vista do pneumologista, a gente tem um exame que é bem usado para hipertensão pulmonar, que é a difusão de monóxido de carbono. É um exame que cai, que a difusão cai em quem tem hipertensão tromboembólica. Então, quando você não tem causa aparente para aquela hipertensão arterial pulmonar, suspeita disso. Isso. Tem como fazer aqui no PRO esse exame? Assim, uns 15 anos que a gente já faz. Bom saber. Então, a difusão também é um bom exame para ajudar essa decisão, né? Tá, já é. Alguém quer fazer mais um comentário? Então vamos passar para o próximo caso. O próximo caso é bem interessante. É um caso que é um paciente com dor torácica na sala de emergência e a paciente do sexo feminino que veio para a emergência com a dor típica após um estresse emocional. Morreu um parente muito importante para ela. E antes disso, ela nunca tinha tido nenhuma dor torácica.
A dor persistiu por 60 minutos. Ela tinha uma história familiar de doença coronariana, usava fluoxetine para depressão, o exame clínico era normal, o eletrocardiograma era normal e o eletrocardiograma normal, o eco, uma acinesia no meio das paredes. Nessa paciente ela foi solicitada uma injeção na dor, ou seja, a gente injetou o radiotraçador durante o episódio de dor torácica, fazendo cintilografia de perfusão miocárdica. Esse caso foi tão interessante que a gente depois, né, a Maria Marta escreveu junto com os outros colegas, a gente conseguiu publicar. E aí o que vocês estão vendo é um painel de imagens, né? Então, em cima a cintilografia mostrando a hipoperfusão da parede anterior, que também tinha uma redução da contratilidade. Depois, na letra B, o ecocardiograma mostrando o meio da parede anterior hipocinético. Depois, uma ressonância magnética mostrando claramente a falha da contratilidade ali na seta, nessa região. Não tinha nenhum realce tardio. E embaixo, a cintilografia com meta-iodo-benzilguanidina mostrando a anormalidade da inervação cardíaca, que é característica dessa doença, que é a síndrome de Takotsubo. Está aqui o Montera, ele vai fazer um comentário e está aí organizando, né, o registro do Takotsubo. E a gente teve a felicidade, a Maria Marta e o grupo lá escreveu esse artigo em colaboração com o Dr. Verbeni, que veio aqui no Rio no final do ano passado. Ele é o diretor da cardiologia lá do Centro de Cardiologia de Amsterdã, e a gente teve a possibilidade de ser o segundo caso da história publicado de injeção durante a dor num paciente com Takotsubo. Então, o outro caso que está publicado no JACC, a perfusão era normal, e o nosso, a perfusão é anormal. E isso abre uma discussão muito grande. Nesse editorial publicado no ano passado, o Dr. Verschuren, que é do mesmo grupo lá de Amsterdã, dá esse algoritmo de investigação do Takotsubo, paciente com dor no peito, eletrobiomarcador. Se você está tudo normal, é uma dor não cardíaca. Anormal, você tem ali o eco transtorácico e o CAT. O CAT encontrando doença coronariana, você tem doença coronariana. Se o CAT é normal, que é o dessa paciente, a suspeita fica miocardite ou Takotsubo. Com a ressonância magnética T1 e T2 sendo positivo para miocardite, você fechou miocardite. Se ela não fechou para miocardite, a cintilografia com MIBG, tanto na fase aguda quanto tardia no acompanhamento. E aqui está a explicação fisiopatológica de por que você agudamente, durante a cardiopatia de Takotsubo, se altera a captação do MIBG. O MIBG é um análogo da norepinefrina, é captado no coração numa intensidade acima de 2,2, e nos pacientes que têm doença de Takotsubo você tem uma denervação transitória que dura até 3 meses, né? Então, a síndrome de Takotsubo, a cintilografia com MIBG auxilia no diagnóstico diferencial e no prognóstico. Hoje tem estudos mostrando que quando você tem uma denervação mais extensa e que pega a ponta, o paciente, tem um prognóstico pior, com mais risco de arritmia ventricular e morte, e segundo, tem mais risco de recidiva. Então eu vou pedir para o Antônio Sérgio e para o Montera, né, que tem a experiência aí com Takotsubo, também para o Seta falar a experiência que eles têm. Antônio Sérgio. Na verdade, eu vi alguns casos de Takotsubo, talvez uns 15 lá no Laranjeiras, desde que surgiu. O Arnaldo disse que o primeiro caso que foi diagnosticado de Takotsubo foi feito por ele, né? Lá no hospital, eu e o Paulo Dutra, a gente fez o diagnóstico de Takotsubo praticamente logo depois da publicação. Mas a gente não dispunha da cintilografia com MPG, quer dizer, então, na verdade, o diagnóstico foi feito basicamente com o uso do CAT normal
E a gente também, Alteração a gente contrátil. não tinha também Ressonância. alguns casos. Isso, a gente não dispõe de ressonância. Mas eu acho que esse exame, evidentemente, que ele tem um papel não só diagnóstico, como você falou, mas prognóstico bastante importante dessa patologia. Eu acredito que o Montera, que está fazendo, eu não sei se tem um estudo de casos em série aqui do procardíaco, mas aqui tem inúmeros casos, né? Infelizmente eu já vi casos de Takotsubo em que pelo menos 2 casos que resultaram em morte. Sim. Uma foi uma paciente Sua pessoal paciente. minha paciente, e ficou na dúvida no diagnóstico se era uma cardiomiopatia hipertrófica, porque ela fazia uma obstrução do trato de saída e ficou na dúvida, mas na verdade aquilo foi um Takotsubo, ela fez um choque cardiogênico e acabou falecendo. Montera. O importante é a gente ter em mente que o diagnóstico dessa doença é muito difícil do ponto de vista de metodologia na fase aguda. Você não vai ter um MBG na fase aguda. Então, isso, na verdade, a medicina nuclear ela é muito importante, mas isso vai vir depois. Então, nós temos que ter a tomada de decisão de quando o doente chega. Quando o doente chega, você vai ter 65% desses pacientes com dor precordial e quase 100% com troponina alterada e quase 100% com PNP alterado. E nem todos com disfunção ventricular. Então, a nova diretriz europeia do grupo europeu, que é o grupo que se soma ao grupo que do ano passado já fez uma publicação nesse sentido. O pino angular põe na sala de hemodinâmica. Ao colocar na sala de hemodinâmica, isso é angular. A primeira coisa é entender que você pode ter placa diferente do que se achava antes. Você pode ter placa na região anatômica da disfunção. Mas esta placa não pode ser responsável pelo que está acontecendo. E aí entra a necessidade da medicina de precisão. Temos um caso aqui que foi apresentado e que se achou que era uma Takotsubo e vieram até com o termo Takotsubo misto. Isso não existe em literatura, esse termo. E ao se passar o OCT, viu que havia uma ruptura de placa. Tem 2 estudos mostrando, com mais de 260 pacientes, que não existe a possibilidade de associação de placa instável com Takotsubo. Você falou da vasoconstricção. Isso é muito raro, isso é uma possibilidade, mas não é o pino mestre do problema. Então, o grande questionamento é a miocardite, quando você traz, porque isso dentro do contexto agudo pode se manifestar. A ressonância não exclui. É outro grande contraponto. Quando você põe nesse fluxograma, a ressonância bate o martelo? Não, ela não bate o martelo. Não, ela afasta porque ela vê quando é miocardite. Ela não afasta, mesmo porque a ressonância, em qualquer algoritmo de miocardite, senão não precisaria biopsiar, ela não tem 100% de sensibilidade. Ela não tem essa sensibilidade, então ela não afasta. Eu posso ter a miocardite em fase aguda com edema, e o edema, que é uma característica da Takotsubo. Entendi. E você vai dizer, é miocardite ou não é? Na realidade, o que vai auxiliar muito no diagnóstico, no mundo real, é a evolução. A melhora. É a melhora progressiva desse doente. Se o doente não melhorar e progredir com a disfunção, ele vai entrar no suporte mecânico-circulatório, vai entrar na necessidade de biópsia de urgência para afastar a miocardite. Para poder afastar nesse contexto, vai seguir um outro fluxo, time de choque. Quando agora nós voltamos para aqui, a grande maioria, o que nós já temos 52 doentes aqui no hospital. Pra você ter uma ideia, desses 52, eu estratifiquei de 102. 50 eu joguei fora. Por quê? Porque não tinha um CAT. O diagnóstico para no eco. É um grande problema. Porque as pessoas acham que a Takotsubo é uma doença benigna e não é. Como você mesmo colocou, tem uma mortalidade intra-hospitalar que varia de 12% a 15%. 6 vezes a mortalidade de infarto não complicado. Então, a medicina nuclear ela nos ajuda muito a posteriori em prognóstico, capacidade de recuperação, embora a maioria recupera em até 3 semanas. A nossa casuística, 70% recuperou.
Nós vamos iniciar o registro nacional de Takotsubo. Tem a reunião marcada agora para a SBC. Vão ser convidados. Devemos ser talvez o maior registro a nível mundial. Há uma expectativa de começarmos com mais de 400 casos já de cara dentro desse registro para tentar responder tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Obrigado, Montera. Tem 2 comentários para a gente poder seguir e terminar os 2 últimos casos. Alfredo Pote e depois o Gamache. Tem 10 minutos. Os próximos 2 casos só vou apresentar, não vai ter discussão, infelizmente. Cláudio, em nenhum momento da evolução o eletrocardiograma alterou a repolarização ventricular? Marta, que acompanhou o caso, teve alteração no eletro esse paciente? Inversão de onda T, bem colocado. Gamache. Queria só pedir, Cláudio, que você fizesse um comentário sobre a utilização do MBG numa condição extremamente frequente, que não é cardiológica, mas que pode servir até o diagnóstico diferencial, que é a demência por corpúsculo de Levy, que é a segunda causa de demência em termos de frequência, e que deve ser considerado até como, quer dizer, não, achar como até um falso positividade para isso. Quer dizer, a utilidade prática e a especificidade da utilização para o diagnóstico. Obrigado, Roberto. Então, hoje o MBG ele tem outras aplicações. Então, o MBG tem aplicação para risco de arritmia ventricular em pacientes que têm fração de ejeção baixa por causa da hiperativação adrenérgica. O paciente tem a captação abaixo de 1,6, tem uma mortalidade anual de 15%, principalmente por arritmia ventricular. Está sendo agora feito alguns estudos para avaliação de implante de desfibrilador nesses pacientes. E ele tem a utilização na neurologia para 2 doenças, diagnóstico de doença de Parkinson e diagnóstico da demência de Levy. Mas por que você faz cintilografia cardíaca para ver um problema neurológico? Porque essas 2 doenças são acompanhadas de denervação adrenérgica cardíaca, e isso tem tanto sensibilidade e especificidade bem altas, né? A gente tem feito, né, aqui, principalmente agora que o Trodat está de difícil acesso, vários casos. Quem pede hoje, o principal solicitante desse exame tem sido o neurologista. E a gente tem a experiência grande, até publicamos uma experiência aqui no Rio de Janeiro com outros colegas. O próximo caso que eu vou apresentar os 2 casos, se a gente tiver tempo no final a gente discute. É um caso, uma paciente já acompanha há vários anos, tem 46 anos na época e tem internação com uma dispneia em repouso, e ela tinha uma evolução dessa dispneia em 5 meses. Uma mulher hígida que em 5 meses evolui para insuficiência cardíaca classe funcional 4. E ela tinha uma história de prolapso e tinha viajado ao Amazonas, né? Ficou um tempo lá na floresta, e todo mundo ficava achando que ele vai na Amazônia, pegou alguma doença na Amazônia, né? Então, achava que era alguma coisa que ela tinha pego na Amazônia. Também tinha tido história de muitas gripes, né? Achava, então pode ser que ela tenha alguma consequência aí de um adenovírus, alguma coisa, porque o eco mostrava uma grave disfunção ventricular esquerda. Foi feito o CAT era normal. Ela tomava captopril, mildarona, furosemida, espironolactona. Foi solicitada a cintilografia com galho 67. A gente faz ainda bastante esse exame. Essa semana na universidade fez 3 casos lá. E hoje eu dei um diagnóstico da miocardite lá no Antônio Pedro por micoplasma. Pena que o Evandro não está aí, foi o Evandro que indicou o exame, e o provável é uma criança, né, com miocardite por micoplasma. Então essa cintilografia com galho mostra a captação no coração, ali vocês veem do lado esquerdo, tem a captação aqui, formando o formatinho do coração. Isso não pode acontecer. Essa época aqui no PRO a gente não tinha o SPECT CT para dizer exatamente aonde que está, mas a gente consegue ver bem a parede lateral bastante intensa. Fez uma ventriculografia radioisotópica, fração de ejeção de 32%, a biópsia sarcoidose. Então esse foi o primeiro paciente que eu vi aqui no procardíaco com sarcoidose cardíaca. Foi biopsiado, fez corticoterapia, melhorou, fez uma cintilografia com galho depois de alguns meses, negativo o exame, tem mais captação nenhuma na área cardíaca, a fração de ejeção de 30% subiu para 41%, né? Aumento aí de 30% relativo da fração de ejeção.
Mas depois de 3 anos ela voltou a piorar. E além da piora da classe funcional, o eco voltou a ter disfunção moderada, a cinesia lateral, ela tinha muita dor também nas pernas. E ela fez aí um PET. A gente tinha na época, o professor Dr. Francisco Eduardo fez um investimento aqui, a gente passou a ter uma câmara que fazia PET, né? Uma câmara que fazia exames de coincidência, mais de 400 exames com FDG aqui no procardíaco, principalmente de coração. E o que a gente vê aqui, bastante interessante, a linha de cima é a hipoperfusão. E aqui embaixo é o PET com FDG mostrando um hipermetabolismo. Então esse mismatch, uma área hipoperfundida que capta glicose, é diagnóstico hoje de sarcoidose em atividade. Naquela época não tinha, hoje tem critério, tem guideline, tem joint position, tem tudo. Além disso, a gente fez da perna, você vê a captação aí nos membros inferiores, ela tinha uma miosite também por sarcoidose, né? A fração de ejeção voltou a cair, fez outra ventrículo, 35%, e fez a ressonância magnética lá com a Marino, mostrando ali um infiltrado bem típico naquela região. E aí essa paciente depois passou aqui, Chacu, a apresentar captação nos linfonodos ali do mediastino, né, o sinal no galho, que a gente chama de sinal do lambda. E existe também a captação nas glândulas salivares e lacrimais, chama sinal do panda. São os sinais típicos da sarcoidose. Esses são os novos critérios, né, do Ministério da Saúde do Japão e da Heart Rhythm Society para o diagnóstico de sarcoidose cardíaca. Então vocês veem hoje o PET, cadê? O PET com FDG da Heart Rhythm e a captação com galho, está aqui, ó. O galho, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Então a cintilografia com galho ainda está dentro dos livros e dos guidelines para avaliação de doença em atividade, principalmente quando você não tem acesso ao PET. Se você tiver PET, obviamente que tem. A gente deu um diagnóstico de sarcoidose lá no Antônio Pedro em 2 semanas com galho, muito bem, muito positivo, com várias lesões pulmonares. O paciente estava internado com DIP. Eu tinha tomado esquema RIP já por um longo tempo, não melhorava, até que um pneumologista falou: você pode ser sarcoidose, né? Linfonodopatia, lesão intersticial pulmonar. Então, hoje o PET ele está no workup inicial da sarcoidose cardíaca, e depois que você trata, você repete o PET para avaliar o tratamento. Então, galho e FDG são parte hoje do workup da sarcoidose. Só vou apresentar o último caso e a gente discute no tempinho que sobrar. O último caso é rapidinho. Um paciente que chega no procardíaco com dor no peito. E essa dor no peito era empontada, mas aconteciam os esforços, né? E aí o pessoal avaliou a dor, troponina normal, tal, eletro normal, tá aí o eletrocardiograma, troponina negativa, raio-x de tórax normal, eco normal, tudo normal. E depois de passar por isso tudo, pedem para ele uma cintilografia. O Dr. Viváqua está aqui, então a gente olha o eletro. Olha aqui, eu gosto muito desse eletro por causa do AVR. Fico olhando para o AVR, igual o oculista agora. Tem esse, aí tem esse lá. Suprou o AVR aqui, Dr. Viváqua. O paciente tem um supra gigantesco ali do AVR e tem outras alterações, obviamente, do infra de ST. Ele faz o teste ergométrico, e o teste ergométrico ele tem dor, aonde que está aqui? Dor precordial de intensidade moderada que irradia para o pescoço. O paciente atinge quase 10 METs com esse supra de AVR, e a gente injetou o radiotraçador, e o radiotraçador deu esse defeito aí de perfusão, toda a parede anterior, parede anteroceptal, ponta, num paciente que estava correndo quase 10 METs, né? Aí o gated com um aneurisma na ponta e o score de cálcio do paciente deu aí 1.600. 1.600. Paciente que nunca tinha tido absolutamente
nada. Começou a ter dor tem 2 semanas, né? E ele foi para o CAT. E a gente internou o paciente, né? Obviamente subiu para o andar. E no CAT ele tinha uma lesão de tronco de 70%, uma lesão de DA de 99% e uma lesão de 90% de diagonal. Esse paciente ele foi operado aqui no hospital, o Alexandre que operou o paciente, fez a cirurgia, 45 minutos, 77 minutos de extracorpórea, caso de 2013, né? E ele recebeu alta menos de 1 semana do hospital. E depois a gente convidou ele para voltar para fazer o repouso e a gente vê como que o coração dele ficou completamente normal, né? Completamente normal, e a área que ele tinha em risco, né? Então, 1 minuto, né? Esse é o caso final, né? Eu resolvi terminar com uma cintilografia perfusão miocárdica, que é o exame que a gente mais faz. Mas hoje, o cardiologista que só pede cintilografia de perfusão miocárdica, ele está perdendo todo um cenário hoje de doenças, de exames que poderia ajudar o seu paciente com a medicina nuclear. Está inscrito aqui o Chacur, o Montero, e a gente passa também. 2 segundos, Chacur, brevemente. Assim, a gente pega muito paciente com sarcoidose, né, nós pneumologistas, e pouco a gente diagnostica de sarcoidose cardíaca. A pergunta é se vocês acham que tem nível de evidência já para a gente estar fazendo de rotina em todo paciente com sarcoidose pulmonar ou ganglionar, está fazendo a investigação com PET para cardíaco. Montera, 30 segundos seu comentário. Vou adiantar o que vai ser da próxima sessão. É uma paciente jovem, tal, PET positivo, extremamente positivo. Biópsia, 35 mil cópias, eu não vou dizer do quê. Não era, porque não vou matar a sessão. Não era sarcoidose. Só indicava absolutamente que existe um processo inflamatório ativo do miocárdio consumindo. Então é importante lembrar isso. PET é fundamental quando eu pesquiso doença inflamatória ativa no miocárdio. Não que seja sarcoidose. Primeiro ponto. E finalizando, você não falou nada sobre isso, achei que você fosse falar, que eu acho que é algo angular e mereceria você ter comentado. Meu Deus, desculpa, Montero. Não, você tem que desculpar para mim, é para você. Desculpa. Eu sou seu maior fã e você sabe o que eu vou falar. Desculpa. Os meus pacientes com cardiomiopatia dilatada... Um ventrículo? Exatamente. Ah, pô, foi mal. Todos os pacientes, por favor, isso está dentro da diretriz brasileira agora. Se o paciente ganhou um marca-passo ou um ressincronizador, peçam ventriculografia radioisotópica como método GO para seguir função e fração e volume de ejeção do ventrículo direito e esquerdo, que antes era ressonância. Então, na realidade, se o seu doente não pode mais fazer ressonância, peça radioisotópica, que a radioisotópica vai lhe permitir mapear, inclusive, que o software que aqui no hospital tem, de dissincronia, a melhora progressiva desses doentes. Era isso que eu queria que você colocar lá. Obrigado, Montera. Queria agradecer. Passar só a palavra para os colegas de São Paulo para o comentário final, porque uma das coisas que eu fico assim, feliz é poder ter essa oportunidade de apresentar a medicina nuclear para mais pessoas e poder estimular aqueles queiram fazer e ter, né, medicina nuclear. Maruso, pessoal aí de São Paulo. Nós só temos a agradecer a você pela brilhante disposição, aos colegas do Rio de Janeiro. Eu termino aqui com o nosso agradecimento. Muito obrigado pelos ensinamentos. Tá? Obrigado, uma boa tarde a todos.